Eu descobri que eu amei o formato de fazer vídeos desenhando, porque eu posso falar de coisas sem levar direito autoral por isso. Então, eu acho que eu acabo de inaugurar um novo quadro aqui, o Desenha e Habla Mesmo, porque eu hablo mesmo. Eu queria muito falar isso. Enfim, a primeira versão desse vídeo eu falei da Pequena Sereia, mas dessa vez eu vou falar de um filme que eu acabei de assistir e que acabou de sair também e que o pessoal tá comentando por aí, que é Peter Pan e o Wendy. Pra quem não tá sabendo, o live action de Peter Pan acabou de sair, e desde o anúncio do live action, desde o ano passado, o filme tem se envolvido em certas polêmicas por conta das mudanças que ele vem trazendo. Acho que a principal delas é a escalação da atriz Yara, o sobrenome dela é bem difícil, mas eu vou colocar aqui, da Yara como Tinkerbell, sim, uma mulher negra, e o título, que de Peter Pan foi para Wendy Peter Pan. E segundo o que a gente estava sabendo, a história ia mudar um pouquinho no sentido de que a Wendy teria mais protagonismo na história. E é óbvio que isso ia virar polêmica, porque como nerdola pode se identificar com um filme em que tem o nome de uma menina no título? Tem como. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que eu sou uma pessoa bem complicada quando o assunto é mudanças. Na verdade, eu tenho certeza que eu já falei isso várias vezes. Mas em relação a essa história em específico, eu não estranhei tanto assim as mudanças, porque Peter Pan não é bem um filme que eu tenho tanto apego emocional. Eu assisti muitas vezes quando eu era criança, inclusive o Peter Pan é um dos meus personagens favoritos, mas eu sempre achei a história meio água, assim, meio passável, sabe? Não tinha nada de muito forte ou muito representativo na história do filme. Mas eu acho que eu sempre me identifiquei com Peter Pan porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta da ideia de crescer e que se liga bastante com a ideia de não gostar de mudanças. Enfim, eu não sei quanto metricamente esse filme foi aceito ou foi considerado legal pelas pessoas, mas eu tenho visto bastante gente falando que ele não é tudo isso. Na verdade, tem muita gente falando que ele é um filme bem fraquinho. E aí, pra ver isso, eu fui lá ver o filme e realmente eu achei ele bem razoável. E apesar de ver muita gente falando que o filme é ruim por conta das mudanças que colocaram nele, eu não concordo. E eu resolvi fazer esse vídeo para tentar analisar os pontos positivos e os pontos negativos do filme. Quem sabe no final do vídeo encontrar um motivo para ele não ser tão bom assim. Ou ele ser bom também, né? Não sei. Então, de primeira, eu vou começar pelos pontos positivos do filme. Eu realmente achei o filme meio parado, mas eu também achava a animação um pouco parada. Eu acho que esse filme, assim como a animação, é muito mais para você apreciar os cenários e os personagens do que a história em si. É mais como uma lenda sendo contada ali, sabe? Mas uma coisa que me chamou muita atenção no live action foi o desenvolvimento dos personagens. Eu fiquei bem feliz com o desenvolvimento do Peter Pan, que dessa vez é apresentado pra gente com as qualidades e os defeitos, e eu acho que isso humanizou bastante o personagem, fora a Wendy e os irmãos dela. Eu acho que aqui a gente conhece um pouco mais da Wendy, o que ela pensa e como ela vê as coisas. Eu acho que isso foi bacana porque no desenho clássico eu lembro que a gente não tem muito disso, a gente tem muito mais do Peter Pan e daquela história que a gente já conhece. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção no começo do filme foi justamente essa personalidade forte que o Peter tinha. Isso tava meio que subliminar ali, desde sempre, né? Ele é um menino que tem uma personalidade muito forte, que acha que as coisas devem ser feitas de uma forma, e ele acredita que as crianças não devem crescer, e por isso ele meio que resgata elas e leva elas para a Terra do Nunca. A Wendy também me chamou muita atenção porque a gente consegue entender o lado dela em relação à vida que ela tá tendo naquele momento. Ela não quer ter as responsabilidades que uma pessoa adulta tem. E quem não quer? Que já estão sendo empregadas a ela. E isso casa perfeitamente com o que o Peter Pan oferece naquele momento para ela e os irmãos dela. Mas pra mim quem roubou a cena mesmo foi a Naná, a cadelinha. Eu achei ela muito fofa desde o clássico, mas aqui eu achei ela muito fofinha. E também tem a Tinkerbell. Eu confesso que eu tava bem ansioso pra ver como é que eles iam fazer a nova Tinkerbell, e eu
também tava meio suspeito, tava meio estranhando, porque eu sempre achei a Tinkerbell muito fofinha do jeitinho que ela era. E eu fiquei pensando se eles conseguiriam deixar ela fofinha com uma versão real e com a nova atriz. E sim, eu gostei bastante da Tinkerbell e achei ela tão fofinha quanto. E o fato dela não ser tão irritada quanto a do clássico também faz ela ficar ainda mais fofinha. Eu gostei bastante. Inclusive, tem uma coisa muito interessante nesse filme que eu tinha esquecido. Eu esqueci que a Sininho não falava. E que ela só se comunicava, ela fazia o sonzinho de sininho, né? Acho que por isso que chamam ela assim. Tenho certeza que chamam ela assim. Enfim, que ela se comunicava pelo sonzinho do sininho. E isso foi uma coisa que eu sempre me perguntei. Porque no clássico a gente não tem certeza. Eu não lembro, pelo menos, se a gente tem certeza que o Peter Pan entende ela. Porque na real, ela faz só aquele barulhinho de sino e a gente nunca sabe o que ela tá querendo realmente falar. E uma coisa que eu achei muito interessante no live action é que a gente fica sabendo que, na real, o Peter Pan nunca entendeu claramente o que ela tava falando. Ele só tinha o ego um pouquinho elevado e ele sempre tentava mudar ou colocar palavras na boca dela. E eu achei isso uma parte assim muito bacana, muito bem aproveitada do clássico. O fato disso linkar a relação dela com a Wendy também pra mim foi uma coisa muito especial. Porque enquanto no desenho a Sininho tem ciúme da Wendy, meio que fica tretada com a Wendy, nesse aqui não. Será que isso é um spoiler, gente? Acho que não. Enfim, nesse aqui a ligação delas é estabelecida justamente por isso. A Sininho, no caso a Tinkerbell, ela é uma parte, é uma integrante muito forte dos Meninos Perdidos, né? Da trupe dos Meninos Perdidos, mas ela nunca é compreendida, ela nunca é ouvida. E com a Wendy no grupo, isso passa a mudar, porque de todo mundo ali, a Wendy passa a dar mais atenção para ela e passa a tentar realmente entender o que ela tá realmente querendo falar. E eu acho que esses aspectos por dentro assim da história, essas coisas que sempre ficaram subliminares no clássico, quando eles são revividos aqui no filme, eu acho que eles dão uma certa riqueza, sabe, pros personagens e consequentemente isso acaba dando um peso para a história. Porque no final das contas você quer saber aonde essa relação vai dar, aonde isso vai dar. E agora vai um spoiler. Eu achei ainda mais fofinho quando no final do filme a Wendy consegue falar com... A Wendy não, desculpa gente. A Tinkerbell consegue falar com a Wendy. Eu achei que esse momento tem uma simbologia assim tão fofinha, sabe? Que eu não tinha visto antes no desenho. Mas além desses atributos que eu já falei, também tem uma outra coisinha que foi atualizada. Antes, no desenho animado, os Meninos Perdidos eram representados por apenas crianças brancas. Enquanto aqui, a gente tem crianças de todo tipo. A gente tem 2 meninas negras, que também foi assunto de polêmica por aí. A gente tem um menino com síndrome de Down e crianças de diversas idades. Eu achei isso bem bacana, porque foi um jeitinho discreto de colocar mais visibilidade e representatividade ali no filme. E fora que faz super sentido, né? Porque o Peter Pan, ele resgata crianças de todo tipo. Nunca, sabe, e existem crianças de todo tipo por aí. Na minha opinião, isso foi o que mais funcionou no filme. São esses detalhes que estão ali sendo detalhes, mas que são explorados e acabam dando um peso maior para os personagens. E, consequentemente, como eu disse, isso acaba pesando na história, porque você quer saber o que vai acontecer com eles. Eu não sei se necessariamente isso se encaixa como uma mudança, porque essas coisas estavam ali, estavam subliminares ali na história o tempo todo. Mas aqui elas ficam muito mais evidentes. Outra coisa que eu gostei bastante foi o desenvolvimento do gancho. Não necessariamente o desenvolvimento do gancho, porque eu não consegui me apegar ao personagem nem gostar dele. Mas eu acho que a forma como eles explicaram, ou tentaram explicar a origem do gancho, foi bem bacana. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente, tanto aqui como no clássico. Eu não vou dar spoiler, mas eu achei muito positivo. Ainda que eu confesse que eu gostaria de ter visto mais do Tic Tac, o crocodilo.
Mas enfim, sem dúvidas, pra mim, o maior ponto positivo foi a Tinkerbell. Eu acho que essas mudanças que eles fizeram caíram muito bem nela, muito bem mesmo. Eu acho que a maior parte do tempo que eu passei assistindo o filme foi pra ver ela e não tão assim interessado na história. Ou seja, em resumo, eu acho que as mudanças que foram feitas aqui, especialmente aquelas que foram nos personagens, foram positivas, porque eu acho que elas ajudaram a protagonizar mais eles, sabe? Tinha uma personagem que é a Índia, eu sempre esqueço o nome dela. Ela, pra mim, ela é super esquecível, mas aqui no live action ela ficou super poderosa e eu achei ela uma das mais fodas, assim, sabe? Inclusive, eu acho ela mais foda do que o Peter Pan. Fora que ela é linda. Então, nesse caso específico, eu acho que as mudanças foram até uma parte boa para salvar o filme. Mas o filme não é feito só de pontos positivos. E agora eu vou para os pontos negativos. Eu acho que como ponto negativo eu posso apontar a história. Como eu disse, eu não acho a história do Peter Pan um dos clássicos mais interessantes da Disney, porque eu considero tudo muito morno. Basicamente, em resumo, o pessoal é resgatado pelo Peter Pan, eles vão parar na Terra do Nunca, onde no clássico a gente via todos aqueles personagens novos e conhecia a Terra do Nunca. O Peter Pan luta com o Capitão Gancho e aí o pessoal volta para casa. Eu sei que eu resumi de uma forma muito boba, mas é que realmente na minha cabeça a história é essa. E aqui no live action não muda muito. Apesar da gente ter os personagens interessantes, a gente tem a mesma história que pra mim segue sendo morna. Eu não consegui me interessar muito pelo universo e nem pro que poderia acontecer ali. Fora que eu achei os efeitos meio fracos, sabe? Tipo, o pozinho que a Tink usa pro pessoal conseguir voar, eu achei meio fraquinho. Eu achei a Terra do Nunca também meio apagada. Eu esperava um lugar muito mais iluminado, com arco-íris, uma saturação maior. E eu achei meio que um lugar comum. Aparentemente parece ser um lugar comum. Eu também estava muito ansioso para ver as sereias, mas a gente só tem um pequeno frame delas quando o pessoal vai chegando na Terra do Nunca. Fora que eu acho que eu também achei o roteiro meio fraco. Mas eu não sei até que ponto pode ser o roteiro ou a história. Eu não achei os desenvolvimentos muito bons, eu não achei nada muito interessante. Basicamente, em resumo, eu não me interessei para saber o que ia acontecer no filme. Eu tava mais interessado para saber o que eles iam fazer com os personagens. Eu acho que para mim o filme parou assim de ficar interessante totalmente a partir do momento que a Wendy vai para casa dos meninos perdidos e pra mim, a partir dali, o filme fica enchendo salsicha até o confronto do Peter Pan com o Capitão Gancho. Eu sei que durante esse tempo eles vão contando histórias dos personagens, tanto do Peter quanto do Capitão Gancho, mas ainda assim eu não consegui me interessar tanto, eu não consegui ficar preso naquilo, sabe? Eu não sei se foi a forma como eles contaram ou se... Não sei, eu realmente não sei, eu simplesmente não me interessei. Fora que eu também achei o final bem bobinho. A não ser pela parte que a Tinkerbell fala com o Wendy, eu não me senti tocado nem nada do tipo. Foi super passável pra mim. E eu acredito que a maior parte das pessoas que tá reclamando do filme também sentiram isso com a história também, não com os personagens, sabe? Eu acho que a maior parte das pessoas também esperava um filme um pouco mais mágico e umas reviravoltas mais aventurescas, sabe? E infelizmente não foi isso que a gente teve. Mas aí eu volto para uma outra discussão que eu tive lá no vídeo da Ariel. Será que as pessoas vão ter o cuidado de falar, vão ter o cuidado de analisar o filme para saber se realmente foi isso? Ou será que elas vão culpar as minorias pelo filme? Porque eu acho super fácil você dizer que o filme é ruim porque tem muito feminismo, porque a Tinkerbell é negra, ou porque tem representatividade demais nos meninos perdidos, que deveriam ser só meninos e não ter duas meninas negras, quando na real a história só é fraca. Eu não acho que o que estragou o filme foi a Wendy ter mais protagonismo, ou a Tinkerbell
Enfim, eu acho que nenhuma dessas mudanças estragaram o filme. Eu acho que é muito mais eles não saberem o que fazer com essas mudanças. Como eu já tinha dito antes, eu sempre tenho a sensação de que eles anunciam os live actions com certas mudanças, com certas coisas que as pessoas vão estranhar para promover o filme. O exemplo que eu pego desse filme específico é a grande representatividade da Wendy como uma figura feminista que ia resolver tudo. Eu vi muita gente comentando isso antes do filme sair, e quando você vê o filme, você vê que sim, a Wendy tem um grande protagonismo no filme, tanto quanto ela tinha no outro filme. Tudo bem que a gente conhece melhor ela, mas assim, gente, não tem nada demais, né? O personagem da Wendy, ela só é parte integrante do grupo do Peter Pan, tanto quanto ela foi no desenho. E eu acho que aqui eles só evidenciaram mais isso, mas não tem nada de empoderamento feminino, nem nada do tipo. Pelo menos eu não senti isso. E essa foi mais uma das situações em que eu esperava ver um filme que ia ser estragado por essas causas sociais, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma Wendy que vai lutar com o Capitão Gancho e vai deixar o Peter Pan de lado. Cara, isso não aconteceu. Mas novamente é uma percepção minha. Apesar da Wendy ter ganhado mais protagonismo, eu não acho que a história teve grandes mudanças. Eu acho que eu nem preciso dizer que o fato da Tinkerbell ser negra também não fez a mínima diferença. Eu realmente acho que a Disney faz essas mudanças para irritar o pessoal e o pessoal ficar comentando sobre isso na internet e, sei lá, fazer propaganda grátis. E funciona perfeitamente, porque eu mesmo fui pego por essa propaganda. Eu sempre espero um filme com uma bomba de críticas sociais, e quando eu vou ver é só um filme simples, com uma representatividade boba, com pequenos aspectos de discussões sociais, mas nada demais. Mas sabe qual é a parte ruim disso? É que se o filme for ruim, como ele provavelmente está sendo considerado agora, a culpa do filme ter sido ruim é das minorias. Se eles tivessem feito igual o desenho, não seria ruim. Será que não seria ruim? Como eu mesmo disse, eu acho a história do clássico tão morna quanto essa. E eu não acho que trazer uma Tinkerbell branca ia resolver todos os problemas desse filme. Porque o problema não tá aí. Pelo menos, na minha opinião, o problema não tá aí. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão usar isso como justificativa para dizer que o filme é ruim. E como eu tô falando, talvez ele até seja, mas eu não acho que ele é ruim por isso. Eu só acho que não adianta você ter uma embalagem muito bonita, muito visual, muito colorida, se o produto, o conteúdo que vem dentro dela não tem metade daquilo que foi prometido lá na embalagem. E eu tenho sentido isso nos últimos filmes da Disney. Eles sempre prometem e sempre entregam uma coisa muito básica. Uma história que facilmente vai ser esquecível. Não sei se é esse o caso de Peter Pan. Enfim, enquanto eu tava aqui pensando nesse vídeo, eu acabei fazendo o desenho da nova Tinkerbell, que é a minha personagem favorita do filme, e eu deixei lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver por completo. Queria agradecer a todo mundo que tá comentando e curtindo os vídeos, e é isso. Tchau!